Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês da frente C, né, que começa tratando das bases de biologia celular, tá? Então, essa aula eu começo um pouquinho falando da parte inicial, falando de algumas estruturas celulares, e aí, na aula seguinte, eu vou entrar na parte de bioenergética, né, falar um pouquinho de mitocôndrias, cloroplastos, e depois, na terceira aula, eu foco um pouquinho mais no núcleo, divisão celular, tá? Então, começando aqui hoje com essa bases da biologia celular, a gente tem, então, primeiramente, a célula, né, que é a unidade básica de um ser vivo, tá? A célula consiste, então, em um labirinto membranoso repleto de água, tá? Então, ele é todo cheio de... a gente tem ali o citoesqueleto, né, que dá a estrutura para a célula como um todo, né? E a gente tem o citoplasma, que é a estrutura que vai manter ali, uma estrutura meio gelatinosa, né, que vai manter as organelas ali dentro daquela célula, e a membrana plasmática envolvendo tudo isso, tá? Então, a gente tem basicamente esse labirinto membranoso com bastante água compondo a célula, né? E aí, o que acontece dentro dessa estrutura? É o local onde as atividades vitais ocorrem de forma organizada, eficiente e econômica. Então, nosso organismo visa sempre o máximo da economia de energia, tá? Então, ele visa sempre fazer o seu metabolismo, né, todas as suas reações químicas, da forma mais eficiente possível, com o menor gasto de energia possível também, tá? Os seres vivos têm sua vida mantida, então, no interior das células, né? Então, como eu falei, o metabolismo, ali, todas as reações químicas acontecendo nesse espaço delimitado pela membrana plasmática, né? E aí, no caso, até mesmo os vírus, né, que são seres que não têm organização celular, são seres acelulares, né? E aí, dessa informação decorre que algumas pessoas classificam os vírus, alguns cientistas classificam os vírus como vivos e alguns classificam os vírus como não vivos, né? Então, por não ter uma estrutura celular, os vírus, em sua grande maioria, são classificados como não vivos, né? Mas tem controvérsias, então, como eu mencionei para vocês, tá? Mas aí o que acontece? Os vírus não têm essa organização celular, né? Então, mas só que eles dependem de uma organização celular para poder ter o metabolismo e ter todas essas reações químicas que eu mencionei. Então, eles só são ativos apenas no interior das células. Por isso que eles são chamados de parasitas celulares obrigatórios, tá? Então, eles conseguem passar o material genético deles, só que esse material só consegue ser reproduzido e funcionar, ter um metabolismo funcionante se está dentro de uma célula. Então, para ele conseguir dar continuidade na existência, né, eles são parasitas celulares intracelulares obrigatórios, tá? Aí aqui, então, a gente consegue ver, primeiro nessa figurinha a gente tem uma célula bacteriana, né? A gente vai ver a diferença entre três tipos celulares: a célula bacteriana, a animal e a vegetal, tá? Então, o que a gente consegue ver aqui de estrutura na célula bacteriana, né? Primeira coisa, as bactérias são seres procariontes, né? Então, eles não possuem núcleo, não possuem membrana nuclear, né? Também chamada de carioteca, tá? Então, o material genético das bactérias, ele não fica confinado dentro de uma membrana nuclear, tá? Ele fica naquela região ali chamada de nucleóide, mas ele não fica confinado dentro de uma membrana, tá? E aí, então, o que a gente consegue ver nessa célula bacteriana? Tá? A gente tem aqui a membrana plasmática, né, que é esse envoltório da célula bacteriana, que aí eu vou falar um pouquinho mais para frente, mais especificamente sobre a membrana, tá? A gente tem a parede celular, que é o envoltório mais externo à membrana plasmática, né? A gente tem o citoplasma aqui, que vai ser esse material gelatinoso que eu tinha mencionado para vocês, que compõe aí a estrutura intracelular, onde as organelas, o material genético fica localizado ali dentro, né? A gente tem, deixa eu sumir com esse risco aqui, a gente tem os ribossomos, tá? Que são essas bolinhas, né? Que estão aparecendo aí. Os ribossomos, então, eles são responsáveis pela síntese proteica, tá? Eles são um conjunto de RNA ribossômico e proteínas, tá? Então, a função dessa organela, dos ribossomos, é fazer a síntese de proteínas, tá? É uma das poucas organelas presentes na célula bacteriana, né?
Aí a gente tem aqui o material genético, né, que é o DNA aqui no caso, tá? Então ele fica nessa região chamada de nucleóide, que não está delimitada por uma membrana. Aí a gente tem a cápsula, né, que é também o outro tipo de envoltório que fica em volta da bactéria, tá? Algumas bactérias aí tem essa cápsula envolvendo ela. A gente tem as fímbrias, que são essas estruturas que são responsáveis, por exemplo, por um processo chamado de conjugação, né? No caso, as fímbrias sexuais fazem conjugação. Então, o material genético é trocado de uma bactéria com a outra, tá? E aí a gente tem também o flagelo aqui, que é essa estrutura, né, que faz conforme ele vai batendo, a célula bacteriana vai se movimentando, tá certo? Então, essas são as estruturas presentes numa célula bacteriana. Agora, vamos ver a diferença para uma célula animal, né? A gente vê que a célula animal é um pouquinho mais complexa, né? Então, a célula animal e a vegetal são eucariontes, né? Então, elas possuem a membrana nuclear, elas possuem carioteca envolvendo o material genético, tá? Então, vamos ver aqui quais são os componentes da célula animal, né? Então, a gente tem aqui, deixa eu começar de fora para dentro. A gente tem aqui a membrana plasmática, que é essa envoltório, né, que vai ficar em volta do conteúdo celular, tá? A gente tem aqui a mitocôndria, né, que é basicamente uma organela envolvida com produção de energia, né, produção de ATPs. A gente vai ver mais sobre a mitocôndria e o cloroplasto na aula seguinte, mas basicamente o que a mitocôndria faz é produzir ATPs, que são moléculas envolvidas na produção de energia, tá? No uso de energia pela célula. A gente tem os centríolos, que são essas estruturinhas aqui que estão envolvidas com a divisão celular. Eles vão ser importantes também lá na aula 3, né, BC3, quando a gente for falar sobre mitose e meiose, né, sobre a divisão celular, tá? A gente tem o retículo endoplasmático granuloso, tá? A gente tem o retículo endoplasmático liso e o granuloso, né? O retículo endoplasmático, basicamente, a gente chama de metrô da célula. Ele serve para fazer transporte de substâncias, tá? Então, as substâncias, principalmente proteínas, lipídios, né? Elas são transportadas ao longo da célula por meio do retículo endoplasmático e também o que acontece? Elas são processadas, né? A junção do retículo endoplasmático com o complexo de Golgi, que é esse daqui, complexo golgiense, a gente tem o processamento e empacotamento das proteínas, lipídios, e depois essas estruturas pegam essas proteínas e lipídios e mandam para fora da célula, por exemplo, para fazer secreção, né? Então, essas estruturas são processadas e empacotadas no complexo de Golgi e depois elas são encaminhadas para o retículo, né, para serem direcionadas para alguma região da célula, tá? Ou se não, elas saem do núcleo, vão para o retículo e são encaminhadas para o complexo de Golgi também. Depende aí do movimento celular que está sendo realizado, tá? Então, aí eu não tinha falado, né? A diferença do retículo endoplasmático liso para o rugoso é que o rugoso está associado aos ribossomos, tá? Que a gente pode ver aqui também. Então, o ribossomo aqui, no caso, tem a mesma função que ela apresenta na célula bactéria, né? Da bactéria. Então, a função do ribossomo é síntese proteica, tá? Aqui também. Então, se o ribossomo está associado ali no retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, que também é outro nome deles, significa que uma parte de síntese proteica está sendo feita ali conjugada ao retículo, tá? E o retículo endoplasmático liso não tem os ribossomos aderidos a ele, tá? E aí, deixa eu ver o que mais que eu não falei aqui ainda, a gente tem o lisossomo, né? O lisossomo é uma organela responsável por fazer a digestão intracelular, né? Então, tudo que entra ali na célula, ou mesmo componentes de dentro da célula que precisam ser digeridos, o lisossomo vai fazer essa digestão. Então, ele vai usar enzimas digestivas que hidrolisam essas outras substâncias, né? Então, digerem elas, e aí a célula pode absorver, por exemplo, nutrientes que foram digeridos por esse lisossomo, tá? Isso eu também vou falar um pouquinho mais para frente, com mais detalhes.
Aí o complexo de Golgi eu já falei. Envoltório nuclear, que é a carioteca, né, que eu já tinha mencionado. Então, como a célula animal é uma célula eucariótica, ela tem a carioteca, tem o envoltório nuclear, tá? Para manter o material genético ali dentro. E mantém também o nucleolo, tá certo? Que é uma organização especial aí que fica dentro do núcleo, tá? Então, basicamente, são esses componentes aí da célula animal que está apresentada nessa figura. Aí a gente tem a célula vegetal, né? Que também tem alguns componentes um pouco diferentes, tá? Então, primeira coisa que a gente consegue ver aqui na célula vegetal é a parede celular, né? Então, ó, a gente vê, a membrana plasmática está logo abaixo, né? Está mais para dentro. A membrana plasmática é uma estrutura bem fininha, né? É uma membrana mesmo, bem fininha, que reveste a célula, tá? Aí, para fora da membrana, a gente tem a parede celular, no caso dos vegetais. Essa parede celular confere a estruturação da célula vegetal. Então, deixa a célula vegetal mais rígida, mais estruturada, tá? Aí, a gente tem também os plasmodesmos, né? Que são essas comunicações aqui entre as paredes celulares, tá? Então, a gente tem várias células, uma do lado da outra, e elas precisam se comunicar. Elas fazem um modo de comunicação, né? É por meio dos plasmodesmos, tá? Aí a gente tem o cloroplasto aqui, que é essa estrutura verdinha, né? O cloroplasto, basicamente, ele vai fazer, então, o processo de fotossíntese, né? Então, o cloroplasto é uma organela que possui pigmentos fotossintetizantes. Geralmente, ali a clorofila, que é o pigmento verde, né? Então, vai absorver a luz solar e, através disso, vai fazer a produção de matéria orgânica, tá? Aí a gente tem microtúbulos aqui, que fazem transporte de vesículas, né? Os microtúbulos fazem parte do citoesqueleto da célula, tá? A gente tem também peroxissomo e mitocôndria, né? Essas duas organelas, elas são responsáveis por fazer... elas fazem um tipo de reação química que gera energia ou gera alguma outra substância de interesse, né? No caso da mitocôndria, ela vai, como eu falei, na célula animal, ela vai acabar pegando ali a glicose, né, o material genético, e transformando ele em energia, em ATP, tá? O peroxissomo, ele vai degradar a água oxigenada, tá? Então, ele vai desintoxicar a célula de água oxigenada, né, peróxido de hidrogênio, H2O2. Então, ele vai fazer essa desintoxicação, ele vai eliminar alguns radicais livres da célula, tá? Então, ele tem uma função um pouco parecida com a do lisossomo, né? Então, o lisossomo, ele digere determinadas substâncias na célula, o peroxissomo digere também, mas mais especificamente a água oxigenada, tá? O peróxido de hidrogênio. Aí a gente tem, novamente, o complexo golgiense e o retículo endoplasmático não granuloso e retículo endoplasmático granuloso, tá? Então, essas organelas aí, como eu falei anteriormente, estão envolvidas aí no processamento, empacotamento das proteínas, lipídios, né? E depois do direcionamento e transporte dessas substâncias, tá? Então, a gente tem aí, a gente consegue ver a diferença entre o não granuloso, ou também chamado de liso, e o retículo endoplasmático granuloso, tá? Então, o não granuloso não tem ribossomos e o granuloso tem os ribossomos associados a eles. E, novamente, ribossomos fazem a síntese proteica, tá? Aí a gente tem, então, o núcleo, né? Em que a gente tem a cromatina, que é o material genético de DNA, tem o nucleolo, tá? Que é a estrutura especializada aí, e a membrana nuclear formando esse núcleo, a carioteca, tá? O que mais aqui que eu não falei? A gente tem o tonoplasto, que é esse grande vacúolo aqui, né? Que vai ter um armazenamento de amido, assim como o vacúolo central, que também faz armazenamento de outras substâncias, tá certo? Então, só para vocês entenderem um pouquinho da diferença entre as células, né? Bacteriana, animal e vegetal, tá? E aí, daqui a pouquinho eu vou esmiuçar um pouquinho sobre essas organelas, né?
em que células elas estão presentes, em quais que elas não estão presentes, tá? Daqui a pouco eu volto para completar essa informação.